obrigado pela sua disponibilidade e que Deus nos conduza, apesar dessa situação virtual. Com licença, pessoal. Tem que desligar só um áudio. Fica só um áudio. Neto, desliga teu áudio, Neto. Por favor. Também conhecido como Marinaldo Ferreira. Desliga teu áudio. Isso. Gente, é satisfação estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Saudação ao Brian, obrigado pelo convite. Padre Clemilton, meu irmão de ministério. Dom Sebastião Bandeira, que alegria tê-lo conosco também. Todos os demais aí com o senhor. O diácono Jefferson está aí também. Parece-me que sim, né? Toda a comunidade. Um abraço aos demais aqui, as irmãs, as religiosas, senhoras e senhores, vocacionados, seminaristas. O Brian me convidou para falar um pouquinho do ano de São José. E a gente preparou alguns slides aqui, falando do ano de São José, dessa espiritualidade, e muito a partir daquilo que o Papa Francisco nos convida a meditar com a sua carta Patris Corde. Então, a gente vai tentar falar aqui por volta de 30 minutos, como foi combinado, e depois abrir para algumas questões, ou a partilha em geral. Não é tanto uma palestra, é mais uma partilha, facilitando aqui para a gente meditar esse documento do Papa e um pouco dessa mística, dessa espiritualidade por ocasião da devoção a São José e do ano de São José. Vou compartilhar aqui a tela, vocês me confirmam, por gentileza, se está compartilhando a tela. Acho que não foi não, né? Foi. Tá compartilhando. Tá mostrando o que? Os slides? Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Não, tá mostrando... Tá mostrando... uma parte dos slides, mas também a tua... Os arquivos, né? Peraí, os teus arquivos. Deixa eu fazer de novo aqui um instante. A gente também se atrapalha um pouquinho com a tecnologia, viu? Faz parte da... Vamos ver agora. E agora? Deu. Agora sim. Deixa eu só ver se expande aqui para ficar melhor. Expandiu? Perfeito. Certo, gente. Então, como combinado, vou marcar aqui o tempo. São José e a vida espiritual a partir da Patris Corde, coração de Pai, do Papa Francisco. Então, o Papa nos traz um ano especial. Ele convocou por ocasião, vocês já sabem, né, dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Padroeiro de todos os discípulos e discípulas de Jesus, de todos os católicos e católicas. Se a gente parar para pensar, 150 anos numa igreja que tem 2000 anos é relativamente pouco tempo. Inclusive, o Leonardo Boff fala que é um reconhecimento até um pouco tardio do ponto de vista oficial. Mas, do ponto de vista devocional, o povo de Deus, desde o início, a igreja, desde os primórdios, já tinha São José num lugar muito especial. Essa devoção, ela é desde o início do cristianismo. Contudo, de 150 anos para cá, se deu essa declaração de forma mais, digamos assim, oficial, como padroeiro da Igreja Universal, pelo Papa Pio IX à época. E quis o Papa Francisco reforçar, nos brindando com este ano de São José. São José, padroeiro universal da Igreja. Não é segredo para ninguém que o Papa Francisco tem uma devoção muito especial por São José. Inclusive, disse que ele coloca
um bilhetinho com suas preces, intenções e problemas um pouco mais difíceis de resolver, debaixo da imagem de São José. Aquela imagem de São José dormindo. Infelizmente, eu não trouxe aqui nenhuma foto dela, mas acho que vocês trazem na mente. Então, ele próprio, antes de propor a devoção, ele já é um homem devoto de São José. Isso é bom frisar. Ele é um devoto de São José. Então, ele nos traz essa carta apostólica, Patris Corde, trazendo esse aniversário por ocasião da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. E junto vem também o decreto da penitenciaria apostólica, que traz as indulgências, o dom das indulgências por ocasião do ano de São José, as indulgências que a Igreja administra e concede de modo especial em ocasiões como o ano da misericórdia também, e agora nesse ano de São José. Não sei se o tempo vai dar, eu preparei algumas coisas das indulgências também, mas se não der, eu mando para vocês e pode ficar para outra ocasião também. Ou a gente pode falar de forma bem rapidinha. Aqui está um pouquinho do que a gente pensou em falar, né, na Bíblia, na Patris Corde, um pouquinho de São José de Ribamar também, que não posso falar, eu acho que também o Brian pensou nisso quando me convidou, vocês me convidaram, não posso falar do ano de São José sem falar de São José, que é padroeiro do Maranhão. Então, talvez falar um pouquinho do santuário, dessa devoção de São José do Arriba-Mar, do Arriba do Mar. E aí falar um pouquinho também das indulgências, conforme for possível. E no final, eu convido a todos a rezarmos a oração especial do ano de São José, que, por sinal, é uma oração que é uma coisa simples, né? Mas assim, ela é bonita, é curta, é de densidade teológica muito, muito significativa, mas eu acho que uma coisa boa e que é possível que aconteça é que a gente decore, o povo cristão decore essa oração, talvez como uma Ave Maria, digamos assim, e tenha ela assim, ao alcance do coração e da mente e da memória. Lembrando que decoração, eu gosto sempre de frisar isso, né? Decorar é falar de coração. Então, trazer essa oração sempre quando a gente quiser fazer essa invocação devocional a São José. Bom, aí o Papa começa falando também no seu documento dos sonhos de São José, os 4 sonhos de São José. Interessante, né? O homem dos sonhos. E, sobretudo, o anúncio do anjo do Senhor a São José. Essa imagem aí ao lado é a primeira estação, aliás, uma das estações, não é a primeira, não. Acho que é a segunda. Segunda estação do caminho de São José, que já foi lá no santuário, fica bem em frente. São 8 estações com a vida de São José. Então, está aí o sonho. Nos povos antigos, isso é um dado bíblico, exegético, os sonhos eram meios legítimos pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Aí a gente lembra da história de José do Egito, né? Ide a José. José do Egito transformou uma história trágica, que seria assassinado, depois foi vendido como escravo, se tornou, digamos assim, aquele que ajudou a alimentar seu povo na carestia, na fome, e São José também, uma história que poderia ser trágica, a mãe grávida de um filho, pensou em abandonar em segredo, também tem a tragédia da fuga para o Egito, a morte dos santos inocentes. Então, São José e José do Egito conseguiram transformar situações de dor e de tragédia em kairós, em momento que a graça de Deus irrompe e se manifesta de uma forma especial. Então, aí no texto de Mateus, as 4 citações desses sonhos de São José: toma o menino e sua mãe, dá o nome de Jesus, levanta e vai para o Egito, levanta e volta do Egito, porque aquele que procurava te matar já não está mais entre nós. Enfim, os sonhos de São José. Deus é íntimo de José, José é íntimo de Deus. E também algumas passagens lá em Lucas, que conta esse José, por exemplo, apresentando o menino com Maria no templo, etc.
Então, percorre os evangelhos, sobretudo Lucas, e de um modo um pouquinho mais especial, Mateus, que traz lá o anúncio do anjo a José. Isso aqui é importante frisar. Às vezes a gente fala muito assim, o anjo anunciou a Maria, e anunciou, é verdade. Mas o anjo também anunciou a José, no contexto de um sonho, mas José também recebeu a comunicação, o anúncio do nascimento do Salvador, o anúncio de Deus. E na Patris Corde, o Papa Francisco nos convida a perceber que, aqui na introdução, sobretudo, com o coração de pai, José amou Jesus. Então, José foi pai, um pai, digamos assim, de verdade, para Jesus. Na nossa experiência cotidiana, às vezes a gente tem conhecimento de paternidades que não foram muito exitosas ou foram ausentes. José é modelo de pai para Jesus e para todo o povo cristão. Então, com o coração de pai, amou Jesus. E ficou conhecido, Jesus, como o filho de José, o carpinteiro, uma certa identificação. Interessante, né? Jesus no Evangelho é identificado com o Pai do céu, mas também há uma identificação com seu pai tutor, seu pai cuidador, José, esposo de Maria. Esse José também, o Papa apresenta ele como humilde carpinteiro, se não me engano, a palavra grega é tecton, né, que é um homem versado em concertos em geral, é um pouco de carpinteiro, lida com a madeira, mas também sabe fazer telhados, certos utensílios do dia a dia, trabalha com pedras, então é um homem do trabalho, um operário, um José operário. E aí o Papa vai trazendo à mente dos leitores um pouco dos distintivos de São José, desposado com Maria, então José, o esposo de Maria, peregrino migrante com a Sagrada Família, nesse tempo em que há tanta migração por conta da fome, migração por causa do clima, migração por causa da pandemia, etc. José também se identifica com os migrantes, ele que foi migrante com a Sagrada Família e conduziu esse processo da viagem. José também testemunha da adoração dos pastores e magos, ou seja, os pastores representam Israel, os magos, os povos pagãos, todos os povos, raças e nações. Então, ele testemunha que tanto para os de dentro, vamos dizer assim, Israel, como para os de fora, os povos outros, todos são chamados a adorar Deus que salva em Jesus. Então, ele é testemunha da adoração. É um adorador e testemunha a nossa adoração, a adoração da igreja. E ele é patriarca. Há uma bonita saudação a José como a dobradiça que liga o Antigo e o Novo Testamento, né? Como patriarca que introduz para as pessoas, para a comunidade, a presença de Deus, a palavra de Deus, a nova lei, que é o Filho de Deus. José também é aquele que legalmente dá o nome a Jesus. Então, nomeia. Jesus, Deus salvo. Então, pela autoridade de José, pela sua paternidade, que aquele menino recebe esse nome, que a gente sabe na Bíblia também que o nome indica uma missão. E Jesus, mais do que todos, evidencia isso. E José é aquele que oferece o menino ao Senhor no templo. Como os pais conduzem os filhos, especialmente os primogênitos, José oferece Jesus o pai da terra oferece Jesus ao pai do céu. É aquele que sabe oferecer. Caminha e oferece Jesus. Então, são alguns distintivos que o Papa nos ajuda a clarear a figura de José, que estão presentes na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Fala um pouquinho também das... Gente, se vocês quiserem interromper, também fica à vontade, viu? Brian, enfim. Fala um pouquinho das cidades que na Bíblia receberam ou notificam, né, a presença de José. Belém, Jerusalém, Nazaré. O nascimento, a oferta no templo, que depois será o lugar do sacrifício de Jesus, e Nazaré, onde Jesus cresce muito também em anonimato, até iniciar o seu ministério público.
né, 30 anos anunciando seu ministério público. O padre Jussi Rodrigues, de saudosa memória, maranhense de Tutóia, que eu tive o prazer de conhecer, ele dizia isso, né? Jesus, e muitos teólogos falam, né? Jesus viveu 30 anos escondido, 3 anos pregando, e em um dia realizou o seu sacrifício, a sua oferta de vida, o ponto alto do seu ministério, da sua vida e da sua missão. Então, esses 30, ou 33, né? Essa questão da contagem histórica, uns dizem 33, 34, 30, enfim, esse detalhe não é mais importante, passou lá em Nazaré, e boa parte disso com José e com Maria, pelo menos é o que muitos exegetas apontam nessa direção. Depois de Maria, e aqui já começa um dado importante, saindo da Bíblia, indo já para o magistério, o Papa diz, depois de Maria, nenhum outro santo ocupa mais espaço no magistério dos papas que São José. Apesar do reconhecimento de padroeiro da Igreja Universal ser relativamente recente, olha que se eu falo que 150 anos é recente, então o Concílio Vaticano II, 60 anos é uma criança, né? Em relação ao bebê, em relação à história da Igreja. Mas se o reconhecimento como padroeiro da Igreja Universal é de 150 anos para cá, mas no magistério dos papas sempre ocupou um certo relevo. O Beato Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja Católica em 8 de dezembro de 1800, tá, gente? Perdão aí pelo nome, 1870. O venerável Pio XII apresentou José como padroeiro dos operários. Aí nós temos a festa, né, de São José Operário, que é outra data de comemoração. Perdão. São João Paulo II, na sua carta também, que vale a pena, né, ser lida, Redemptoris Custos, apresentou José como guardião do Redentor. Inclusive, na oração que o Papa Francisco nos sugere para o ano de São José, ele coloca salve guardião do Redentor, é como ele começa a oração. O povo cristão invoca José como padroeiro da boa morte. Também, aqui é uma questão mais devocional popular. Ou, para a gente pensar um pouquinho na teologia, é o sensus fidelium, né? O sentido da fé do povo, o cheiro da fé, o cheiro do sagrado que o povo tem desde de muito tempo, desde sempre, já tinha esse sentimento, essa devoção, essa orientação para José, e nesse sentido aqui como padroeiro da boa morte. Diz o Papa, todos podem encontrar em São José, o homem que passa desapercebido. O homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Um intercessor, um amparo, uma guia nos momentos de dificuldades. É o Papa Francisco. José, um homem que passa desapercebido. É o que o Papa fala. É interessante, né, porque isso aqui é da tradição dos jesuítas. O Brian falava um pouquinho dessa questão do discernimento vocacional. Nós estamos num ambiente formativo agora, virtual, mas com pessoas interessadas em refletir a vocação, chamado de Deus, o discernimento espiritual. Na tradição dos jesuítas, que é a tradição da igreja também, se fala, né, dos 3 aspectos, ou dos 3 pontos do discernimento espiritual. O primeiro é fazer tudo para a maior glória de Deus. Né? Tudo que fizer, seja para a glória de Deus, alguns colocam para o reino de Deus, né? Para a glória do reino de Deus. O segundo ponto é, em tudo que fizer, pensar, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria? Como ele faria? Então, Jesus é a referência fundamental do nosso discernimento. E o terceiro ponto, os outros também, mas esse aqui de modo especial, me lembra São José, porque esse terceiro ponto diz assim, o serviço que a gente faz a Deus e à igreja deve ser gratuito, humilde e, se possível, escondido. Ou seja, não querer palco, aplausos. Nessa era do Big Brother, nessa era do espetáculo, é difícil esse tipo de entendimento. Né? Então, José nos traz essa vivência. O seu serviço é muito escondido, mas é muito valioso, é muito precioso e necessário também. E aí depois o Papa começa listando em 8 pontos
características de São José. A gente vai tentar passar por elas, eu creio que vocês já leram, já ouviram um pouquinho desses pontos. Nessa novena de São José, algumas paróquias fizeram novenário, cada noite meditando um desses itens que o Papa traz da Patris Corde. A gente vai tentar ser um pouco mais rápido aqui, se for possível. Então, o primeiro item que o Papa diz de São José, depois da introdução, é José, pai amado. Então, a grandeza de São José, diz o Papa Francisco, era esposo de Maria e pai de Jesus. Então, a grandeza de São José se volta para a Sagrada Família. Colocou-se inteiramente ao serviço do plano da salvação. Isso aqui é uma citação que o Papa faz, trazendo João Crisóstomo. José colocou-se inteiramente a serviço do plano da salvação. Diz ainda, São Paulo VI dizia, São José fez de sua paternidade um serviço, um dom de si, um sacrifício ao mistério da encarnação. Colocou sua vocação humana a serviço da Sagrada Família, suas capacidades, e aí a gente pode pensar físicas, mentais, psicológicas, etc., profissionais, a serviço de sua esposa e de seu filho. Então, a vocação de José o impele a colocar todo o seu ser a serviço da paternidade e da esponsalidade. José sempre foi invocado com amor pelo povo. Muitas igrejas, santuários do nosso estado, orações, confrarias, institutos, seminários, tem o seminário de Caxias, né? São dedicados a São José. Muitas paróquias, comunidades, acho que cada diocese do Maranhão deve ter pelo menos uma paróquia dedicada a São José. Eu lembro do diocese de Coroatá, do Sebastião, se não me engano, a paróquia de Matões do Norte, né? São José, enfim, tantas escolas católicas, o povo invoca São José de várias formas. Vários santos também têm São José com estima. E aí o Papa cita Santa Teresa d'Ávila. Alguns chamam carinhosamente de Teresona, que foi uma mulher de muita fibra, muita força para renovar o Carmelo, a igreja. E ela mesma dizia que, por própria experiência, diz, olha, se tornem devotos de São José. Quem a ele roga não fica desassistido. E tem, o Papa também cita, até falei ainda há pouco, né, São José, citando o José do Egito, Gênesis 41, ide a José, e José como dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Com tudo isso, meditando, José amado pela Sagrada Família, amado pelo magistério, amado pelo povo cristão, amado pelos santos e santas da Igreja. Em seguida, a gente vê José, pai na ternura, ensinou a andar segurando pela mão. Né? Citação de Oséias. Então, José, que viu Jesus crescer em idade, sabedoria e graça. José é a ternura de Deus para Jesus. Isso aqui é bonito. José é pai na ternura porque o carinho de Deus em Jesus era José. Que cuidar, o carinho que cuida, o carinho que protege, o carinho que alimenta, mas o carinho que acaricia também. O toque de ternura em Jesus, Deus fez através de São José. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte de seus desígnios se cumpre através e apesar de nossa fraqueza. Isso aqui é uma coisa muito bonita do Papa, né? Aceitar com ternura a nossa fraqueza. E aí eu coloquei aqui uma frase que certa vez o Papa Francisco disse, numa audiência geral, foi no Ângelus, dizia assim, Deus sabe trabalhar com o que é insuficiente. Às vezes a gente quer muita eficácia, muita perfeição, muita plenitude, mas Deus sabe trabalhar com o insuficiente, sabe trabalhar conosco. Então Deus sabe trabalhar com o insuficiente. Gente, se tiver alguma falha, algum corte, alguma falha de conexão, e precise voltar ou comentar ou explicar melhor, vocês avisam, tá bom? Porque como a tela está cheia para mim aqui do slide, e eu não estou vendo essa reação de vocês, tá bom? E eu não botei o celular aqui também para pegar também a sala, então podem interromper aí se for necessário, viu, Brian? Seguindo, o maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, juízo de condenação. Aí o padre Clemilton, o homem da moral, pode também nos ajudar depois nessa meditação, né? O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com
um juízo de condenação. Ao passo que o Espírito Santo traz à luz com ternura, aí traz com misericórdia. Muitas vezes apontar o dedo, julgar para alguém, revela nossa incapacidade de acolher nossa fragilidade. Então, o Papa, a partir da figura de São José, medita isso. O mal traz um juízo de condenação, mas o Espírito traz a misericórdia, o julgamento com misericórdia. E a figura de José nos convida a isso, a acolher nossa fragilidade. A verdade vinda de Deus não condena, mas abraça com ternura e misericórdia. Aí o Papa cita a parábola do pai misericordioso, que muitos conhecem como parábola do filho pródigo. José nos ensina que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de entregar a Deus o leme do nosso barco. Isso aqui o Papa ele tem umas analogias muito lindas, né? José nos ensina que nas tempestades não devemos ter medo. Entregue o leme do barco a Deus. Às vezes queremos controlar tudo, mas Deus vê mais longe. Se você pega a história de José, né? A gravidez de Nossa Senhora, a fuga para o Egito, a volta do Egito, a ida ao templo, etc. José confia e segue o que Deus orienta. O leme é aquilo que conduz o barco, dá direção ao barco. Então, José vai, e Deus guia, e José vai. Depois, o Papa fala dos sonhos de São José, no terceiro ponto, quando ele diz que José é pai na obediência. A obediência do latim vem do ouvido, né? Ouvir, obedecer, ouvir e obedecer. Primeiro sonho. José se angustia com a gravidez inexplicável. Fato, era uma gravidez inexplicável. Mas José não quer difamar Maria, o Evangelho diz, não querendo difamar. Após a orientação do anjo, obedeceu, superou o drama, não deixava de ser um drama, acolheu e salvou Maria. Então esse é o primeiro sonho. Superar aquela angústia inicial, obedecer a Deus, acolher e salvar Maria, porque Maria, sem o esposo legal, estaria desamparada, uma situação muito difícil. O segundo sonho obedece sem questionar sobre as dificuldades a serem enfrentadas e foge com a Sagrada Família para o Egito. Foge para longe da crueldade de Herodes, sem questionar. Pois não? Alguém falou? Pode continuar? Vou em frente. Eu acho que eu vou até entrar aqui no celular também para ficar acompanhando, para não ficar tão às cegas. Vamos lá. Terceiro sonho. Levanta, toma a Sagrada Família e retorna para Israel sem hesitar. Quarto sonho. Vai morar em Nazaré da Galileia. Todos os sonhos, o chamado é proteger, guiar e servir a Sagrada Família. Em Lucas, é na viagem em Nazaré-Belém que nasce o menino. José e Maria cumprem todas as prescrições da lei. Circuncisão, purificação de Maria, oferta do primogênito no templo. José era justo também perante a lei porque era obediente à lei mosaica nesse sentido. E é nessa viagem que nasce o menino. Assim como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani, aqui o Papa fala, José também deu o seu fiat. Não foi com palavras, porque José não disse uma palavra, pelo menos não é citado no Evangelho. Mas as suas atitudes demonstram o seu fiat. Então, Maria deu o seu fiat, Jesus deu o seu fiat, José também deu o seu fiat. José ensinou Jesus a ser obediente aos pais, o quarto mandamento. Na escola de Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. Jesus era obediente a José, Jesus obediente a Deus Pai. Serve a pessoa e a missão de Jesus, José serve a pessoa e a missão de Jesus, tornando-se ministro da salvação. José é um servidor, é um ministro da salvação. Está a serviço da pessoa de Jesus e da missão de Jesus. O quarto ponto da Patris Corde identifica José como pai no acolhimento. É aquele que acolhe. Acolheu Maria sem impor condições, honrado e respeitado. E aí a gente pode comparar com os dias de hoje também, né? Os homens, os esposos, os noivos, os namorados dos dias de hoje. Mesmo sem todas as informações, para José basta a palavra do anjo.
como isso vai se dar, qual é o plano, qual é a estratégia, não. O anjo disse, não quis muita informação, não. Fez o que o anjo falou, isto é, José busca discernir em Deus. Esse nosso bate-papo aqui, falou? Oi? Tá tranquilo, pode, continue. Gleidson, o áudio do Gleidson está abrindo, às vezes aí, bem rápido, e depois corta, talvez não problema. Certo. Tá, beleza. Valeu. Então, como esse nosso bate-papo fala de discernimento também, então José é alguém que busca discernir em Deus. Então, isso aqui é uma pista, né? O discernimento é sempre em Deus, não é fora de Deus que a gente vai discernir a vida e a missão da gente. Em nossa vida, quando não entendemos ou concordamos com algo, nos revoltamos. José não. Ele se abandona ao mistério, confia. Acolhe o mistério, confia no mistério. Então, quando muitas vezes, em cenários parecidos, nos dias de hoje, a gente se revolta, quando não entende, quando não concorda, eu gosto de dar exemplo, quem já foi meu aluno sabe, né? Exemplos na Patagônia. Às vezes, num seminário, numa paróquia, numa comunidade da Patagônia, quando a pessoa não entende ou não concorda, aí dá aquela revolta. A revolta do fuxico, a revolta de fazer as coisas com má vontade, etc. José não. Se abandona no mistério e confia. Essa é uma pista muito importante para a vida espiritual. Mas confiar no mistério de Deus. Vida espiritual de José, diz o Papa, caminho que acolhe em vez de querer explicações. Não é que querer explicações seja ruim, longe disso. Mas José coloca, mais importante que as explicações, é fazer a vontade de Deus. Se Deus deu a explicação, se Deus não deu, mas deu a direção, deu o seu querer, então, fazer a vontade de Deus. Aqui o Papa cita também Jó 2:10, né? Deus deu, Deus tirou. Acho que é essa a citação. José não é resignado passivamente. É protagonista, corajoso e forte. José é ícone do dom espiritual da fortaleza. Se tem um dom do Espírito Santo, né, o Papa Francisco identifica, né? José é como se fosse um ícone da fortaleza. Só Deus pode nos dar força para acolher a vida com suas contradições. E se tem uma coisa que a gente sabe, por experiência própria de cada um, é que a vida tem as suas contrariedades. Para citar aqui o Papa Fábio de Mello e também o Zé Vicente. A vida é contradição. Devemos acolher nossa história mesmo quando não a compreendemos. A vida de qualquer um pode recomeçar se vivermos segundo o Evangelho. É uma indicação que o Papa traz à luz da vida de São José. A vida de qualquer um pode recomeçar se vivermos segundo o Evangelho. A fé de Cristo e de São José não busca atalhos, mas assume a responsabilidade da vida e da fé. Então, não busca atalhos, mas assume a responsabilidade da vida. O acolhimento de São José nos ensina a acolher as pessoas sem exclusões, com preferencial atenção às mais frágeis e sofridas, porque Deus tem predileção pelos pobres e pecadores. A vida de José é um testemunho disso, a opção preferencial de Deus e da Igreja pelos pobres e pelos sofredores encontra em São José um testemunho eloquente. O quinto ponto dos 8, pai com coragem criativa. Isso aqui é interessante, a reflexão, todos são, né? Mas isso aqui de modo especial. Fala da cura interior. Acolher a própria história e ter coragem criativa. É alguém que acolhe a sua vida, o seu passado, o seu presente, enfim, assume e tem coragem criativa. Na hora da dificuldade, tem quem resmungue. A gente lembra do povo de Deus no Egito, né? Não tem comida, tem maná. Esse maná está enjoado. A gente quer a cebola do Egito. Então, eu lembro de um retiro no seminário, Padre Clemento, que o pregador, não sei se o senhor estava no seminário comigo ou se o senhor já era padre, ele dizia que um dos principais pecados do povo, se não o principal, no Egito, a travessia, melhor dizendo, né, a travessia no deserto, foi o pecado de resmungar, de falar mal.
Então, na hora da dificuldade, tem quem resmungue, quem desista. E tem quem renova e reinventa. Esse tempo de pandemia nos convidou, enquanto igreja, a nos reinventarmos, nos renovarmos, adotarmos algumas estratégias como essa palestra virtual, que nós aprendemos também a participar, a realizar. Muitas vezes, as dificuldades nos forjam. Isso aqui vale na vida física, na vida como do dia a dia, na vida espiritual também. As dificuldades nos forjam, nos amadurecem e salvam. Nas tempestades podemos encontrar recursos que nem imaginávamos possuir. E José passou por isso. Dificuldades forjaram José. José é o homem por quem Deus intervém na história da Sagrada Família. José é milagre de Deus para Maria, José é milagre de Deus para Jesus, para a igreja, para os seus romeiros, os seus devotos. Da estrebaria, José faz um lar. Do perigo, José transforma em peregrinação. Do exílio, faz um kairós. Deus faz acontecer sua vontade, não através dos fortes do mundo, dinheiro, armas, fama, mas dos fortes na fé e fortes da fé. Aí tem aquele ditado simples que muita gente fala, né? Diz, não pergunte, não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. Traduz um pouquinho isso aqui. Deus conta com os fortes na fé, da fé, para realizar sua vontade, não com os fortes do poder humano. José nos ensina a transformar problemas em oportunidades. José confia na providência. Tem também uma invocação a São José assim, né? São José, pai da providência. São José, providenciai. É uma ejaculatória própria também dos devotos de São José. Quando Deus parece não ajudar, aqui já é aliás, ainda é o ponto, né, da qualidade criativa. Quando Deus parece não ajudar, é porque ele confia em nós mais do que nós mesmos. Deus confia em nós mais do que nós mesmos. E também, a gente fala aqui dos 3 tesouros, isso aqui foi até uma pregação de Dom José Belisário, num dos festejos de São José, lá no santuário, em que ele trouxe essa pérola, né, os 3 tesouros de São José. Jesus, Maria e a fé. Deus confia em José para proteger esses 3 tesouros, não para reter, mas para oferecer. Jesus, Maria e a fé. A fé em Deus, a fé em Jesus. José guardou, no sentido de guarda, de protetor, de guardião, a igreja nascente, a Sagrada Família. E José guarda a igreja de hoje. O povo cristão entendeu, sensus fidelium, de novo, que José é seu protetor e cuidador. Então, o povo já decretou e a igreja já compreendeu. José é protetor e cuidador da igreja, protetor e cuidador do povo cristão. De José, aprendemos a amar Jesus, Maria, os sacramentos, a caridade, a igreja e os pobres. Isso aqui é bonito que o Papa diz. De José, ou com José, aprendemos a amar Jesus, Maria, os sacramentos, a caridade, a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades é sempre amar o menino e sua mãe. Quando a gente ama os sacramentos da igreja, ama a caridade, ama os pobres, ama a nossa igreja, naquelas responsabilidades que nós somos chamados a assumir, por exemplo, todas essas realidades são tradução de amar o menino e sua mãe como José amou. Então, José que amou a igreja nascente, ama a igreja também nos dias de hoje. O 6º ponto que o Papa nos convida a refletir é José, pai trabalhador, carpinteiro honrado que sustentou a Sagrada Família. O trabalho é dom para o trabalhador e sua família. Nesse mundo, nesse tempo de pandemia, a gente sabe de tantos homens e mulheres desempregados, preocupados com a subsistência, com o emprego precarizado, terceirizado. Nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho.
O Papa fala isso com coragem, e não só aqui, ele já disse isso em outras vezes, o Papa Francisco. Nenhum trabalhador sem trabalho. São os 3 T's, né? Teto, trabalho e terra. Com José, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria de comer o pão fruto do próprio trabalho. Relacionar aqui com desemprego, subemprego, terceirização, direitos trabalhistas, empregos do futuro. Vocês sabem que tem muitos empregos hoje que amanhã não vão mais existir. São Luís está discutindo aqui, né, o fim do trabalho dos cobradores e cobradoras de ônibus, para dar um exemplo. Então, estamos preparando a juventude para os empregos de amanhã, porque muitos empregos de hoje, daqui a poucos anos, não existirão mais. Sem trabalho digno, muitas famílias se desestruturam. Isso aqui é um motivo também, porque tem muitos problemas em nossas famílias. Sem trabalho para sustentar, falta pão na mesa e gera uma série de problemas. Isso tudo o Papa faz faz essa meditação a partir de José Trabalhador. Trabalho, aqui uma outra reflexão, né, como colaboração na obra criadora, forma de apressar a vinda do reino, desenvolver as potencialidades, servir à comunhão. Isso aqui eu acho que é importante. Tem uma teologia muito forte por trás disso. O trabalho humano, assim diz de José, é colaboração na obra criadora de Deus. O trabalho é forma de apressar a vinda do reino de Deus, a sua plena instauração. O trabalho desenvolve as potencialidades, o trabalho serve à comunhão. José lembra-nos que Deus, feito homem, não desdenhou do trabalho, antes o valorizou. Devemos promover o pacto social pelo trabalho. Aqui poderíamos abrir um afluente para a doutrina social da igreja, nesse ponto aqui, mas não é a questão agora. O trabalhador cristão devolve o dízimo e assume a sua corresponsabilidade do trabalho da igreja. Aqui também é um bom ponto a gente falar do dízimo, né? O trabalhador cristão devolve o dízimo e é corresponsável para sustentar a sua igreja, como José sustentou a igreja, a Sagrada Família. O homem e a mulher, os trabalhadores cristãos também sustentam a igreja com a devolução do seu dízimo. É uma reflexão importante também a ser feita. O penúltimo ponto que o Papa traz é Pai na sombra. José, Pai na sombra. Aí ele cita Jesus, segundo esse autor aqui, o Ian, é para Jesus a sombra do Pai. Aqui eu errei, tá? É José, tá? José é para Jesus a sombra do Pai do céu na terra. José é a sombra do Pai do céu na terra. José guarda, José protege, José alimenta Jesus. Jesus segue José sem dele se afastar. Jesus segue José sem dele se afastar. Não se nasce pai, que é uma reflexão bonita também do Papa. Torna-se pai. Aquela história, né? Pai é quem cria, quem cuida, quem ama. Não se nasce pai, torna-se pai. Mais que gerar, paternidade é criar, cuidar. Paternidade se conjuga, diz o Papa, com responsabilidade. Paternidade se conjuga com responsabilidade. E essas duas categorias a gente encontra em São José. Na sociedade, há filhos sem pais. Os homens, as mulheres também, da igreja, devem ajudar a gerar Cristo em seus filhos espirituais. Aqui um ponto também da espiritualidade cristã, né? Gerar Cristo nos filhos espirituais, os homens e as mulheres, as famílias cristãs. Gerar Cristo nos seus filhos. Não esperar só da catequese, lá da paróquia, da comunidade, mas a própria família, o próprio pai, a própria mãe, gerar Cristo em seus filhos espirituais. Não só os pais e mães, né? Aqueles que exercem, de certo modo, o ministério de diretores, diretoras espirituais, que ajudam a orientar homens, mulheres e jovens na fé, devem proporcionar que Cristo cresça mais e mais nesses filhos espirituais. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurar o filho, prender o filho, nem subjugá-lo, mas tornar o filho capaz de opções de liberdade. Tornar o filho capaz de ir embora.
Então, o Papa nos ajuda a pensar que José fez Jesus, ajudou Jesus também a constituir-se um homem maduro. Não prendeu Jesus para si, mas o formou para a vida, para o mundo. E aí tem na oração do Papa, ele diz, né, também, que nós vamos aprender, vamos rezar no final. Convosco, Cristo tornou-se homem. Convosco, José, Cristo tornou-se homem, cresceu em humanidade. Tem a vertente mais atual da teologia de muitos teólogos, até o jesuíta brasileiro, me foge agora o nome dele, já ganhou o prêmio Ratzinger de teologia, mora no Rio de Janeiro. Ele tem um livro que ele fala isso, né? Hoje, evangelizar significa humanizar. Humanizar é evangelizar. Então, José ajudou Jesus a crescer na humanidade. O mundo precisa de paz e não de dominadores. O penúltimo ponto que o Papa fala, José pai ainda pai na sombra, né? José castíssimo. Esse ponto é importante, que o Papa faz um aceno à questão da afetividade, né? Da sexualidade, da castidade. Castíssimo não é uma indicação meramente afetiva, mas é síntese de uma atitude que exprime o contrário de posse. Casto não é aquele que possuidor, de certo modo, né? Que tem o poder. Enfim, a castidade se conjuga mais com liberdade. Diz aqui, a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. O amor que possui prende, sufoca, agride, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando o homem e a mulher livres, inclusive para errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. Então, é uma característica de São José. Ama com liberdade. José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Descentrou-se. Isso aqui eu penso uma sacada muito grande, né? Até o João Batista Libânio, de saudosa memória, dizia isso, né, que o grande pecado é a autorreferência, colocar-se no centro de tudo. Quando Deus nos ensina o descentramento. O mistério deve ficar no centro. Então, José descentrou-se, colocou Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situou na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo, oferta-se. Em José nunca se nota frustração, mas gestos de confiança. O silêncio de José persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. Faz o que Deus lhe pede. O silêncio persistente e confiante é o que nos diz o Papa Francisco sobre José. Toda a verdadeira vocação, e aqui é uma palavra que nos é bastante cara aqui nesse grupo, toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. No sacerdócio, na vida religiosa consagrada, na vida laical, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. De novo aqui, o Padre Clemilton pode nos ajudar também a meditar esse ponto da vocação. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna autônomo, caminha sozinho. José percebeu, aquele menino não era seu. Foi confiado aos seus cuidados, mas o menino não era seu. E, por fim, o Papa diz, né, o objetivo da Patris Corde, do documento, da carta, que o Papa traz é
aumentar o amor por São José. Isso aqui é interessante. Se ele quer propor para aumentar o amor a São José, é porque ele acha que tem espaço para crescer esse amor. Então, a gente pode pensar nas nossas famílias, nos nossos seminários, nas nossas paróquias, em nossas comunidades, como é que a gente pode ajudar o Papa nessa intenção, aumentar o amor e a devoção por São José. Buscar a intercessão de São José, imitar as virtudes de São José. A missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós junto de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, o único mediador, que junto de Deus Pai é nosso advogado. Aí tem algumas citações aí no texto, né? Vivo para sempre, a fim de interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a atender à santidade e à perfeição do próprio estado. Então, os santos nos ajudam a crescer em santidade. A vida dos santos é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Isso aqui eu também achei muito, muito bonito do Papa. O santo nos mostra que é possível viver o Evangelho. São exemplos de vida que havemos de imitar. Nesse ponto, eu termino um pouco a Patris Corde. Eu peço para vocês 5 minutinhos, aí eu já vou concluindo, para trazer um pouco de José no contexto do padroeiro do Maranhão. São José de Ribamar, o padroeiro do Maranhão. Porque, e é bom até a gente sempre enfatizar isso, parece óbvio, mas é bom sempre enfatizar. Inclusive, quando Dom José Belisário fez o decreto de criação do santuário, com a nossa ajuda, com a do Padre Meirelles também, lá está bem dito lá no decreto, né? Venera-se José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, para não ter nenhuma dúvida. Então, é este José, padroeiro do Maranhão, venerado. E a gente teve a graça de, em 2018, olha como são os projetos de Deus. A gente não fazia ideia de que em 2021 o Papa nos daria esse presente, né? Então, em 2018, o Estado do Maranhão e o município de São José de Ribamar decretaram juntos, né? Cada um na sua competência, São José como padroeiro do Maranhão. E aí, no dia 19 de setembro, para fazer referência a 19 de março, para o Maranhão, tanto para o município, mas sobretudo para o Estado. Isso aqui é lei aprovada e sancionada. Assembleia Legislativa e Governador, Câmara de Vereadores e Prefeito. São José, padroeiro do Maranhão. A celebrar-se 19 de setembro. Algumas pessoas ficam me perguntando, é feriado? Porque parece que uma coisa só é verdadeira ser feriado, né? Mas, bom, é o dia de São José de Ribamar. E eu fico feliz e também agradeço muito a Deus, porque eu não acredito muito em coincidência, é uma providência, é o dia do meu aniversário de ordenação e também do padre Ribamar Vieira, lá do Coatraque. É uma data especial para mim duplamente, mas é a data para o povo do Maranhão. Esse santuário do padroeiro do Maranhão, que muitos já visitaram, acho que todos aqui na nossa live já tiveram a oportunidade, tem várias lendas, o que é muito comum nos santuários, as lendas dos santuários, né? Aparecida tem as suas, Fátima, Lourdes. Eu não estou dizendo que lenda necessariamente é algo que não existiu, que não aconteceu, não é isso que eu estou dizendo. É que está no imaginário, que cresce, que tem a versão oficial, mas também os devotos têm, traz no coração, é nesse sentido. A principal, e que há registros que provavelmente foi verdadeira mesmo, é a do navegador português. Aqui vocês sabem, né? É a principal do santuário. Navegador português, na Baía de São José, quase naufragando, não tinha terra por perto também, pediu a Deus, por intercessão de São José, que se alcançasse a terra mais próxima, com vida, junto com sua tribulação, naquele lugar onde ele aportasse, construiriam a capela e depois trariam a imagem de São José. E assim ele fez. Foram salvos na terra, construíram aquela igrejinha, que era uma capelinha simples, depois trouxe a imagem, e aí aquela capela se tornou uma igreja, que já tem a segunda lenda, foi construída
a capelinha foi demolida para construir a igreja maior, a igreja foi construída de costas para o mar, uma vez caiu, duas vezes caiu, aí entenderam que São José, o dono do lugar, queria a igreja de frente para o mar, e aí se diz que uma vez que a igreja ficou de frente para o mar, nunca mais caiu, e isso aí é verdade mesmo. Os especialistas dizem que a questão foram as técnicas de alvenaria, que da terceira vez se usou uma técnica mais moderna, mais adequada, mas as duas primeiras foram técnicas mais rudes. Mas para o povo, e eu não duvido, São José interveio nessa história aí. Também tem a lenda os moradores de Anindiba, dos indígenas, furtaram a imagem. Ali é a região de Passo do Lumiar, mais ou menos, né? Levaram a imagem para lá, e diz a lenda que a imagem voltou caminhando de madrugada para São José de Ribamar e roubaram de novo. Uma vez mais, a imagem voltou caminhando, e por onde caminhou São José, cresceram flores, lírios. Aí entenderam que São José queria ficar onde ele estava, e largaram de mexer com São José. Então, essas são algumas das histórias que compõem a devoção a São José. E aqui tem o nosso arcebispo, à época, que criou a paróquia São José de Ribamar. A devoção é antiga, né? 2, 3 séculos atrás. Era uma vila, era uma igreja que tinha ligação com o Passo do Lumiar, com São Luís, mas paróquia foi feita em 29 de abril de 1942. Inclusive, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que está aqui no slide, ele está sendo homenageado no Jornal do Maranhão, que vai sair agora em abril, por ocasião do centenário da Arquidiocese. Desde o mês de março, esse mês, a cada mês nós estamos homenageando os 8 arcebispos. A nossa Arquidiocese ela foi criada em 1921, antes era a Diocese do Maranhão, aí a Arquidiocese de São Luís, 1921. Então a gente está fazendo homenagem a ele nesse mês de abril. Arcebispo de São Luís elevou o curato, aldeia, povoado de São José, à categoria de paróquia amovível com o mesmo oráculo, ou seja, o mesmo padroeiro e a mesma matriz, né, que Deus o tenha. Foi depois arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo. Isso, a criação da paróquia. E o santuário foi criado em 9 de setembro de 2011, na abertura do festejo daquele ano, o Dom José Belisário criou o santuário arquidiocesano. Aí vocês vão dizer, padre, mas não gera santuário? No coração do povo, da arquidiocese, do Maranhão, já era santuário. Agora tinha que fazer o decreto, tinha que tomar algumas, como é que se diz? Tomar algumas medidas formais para que o decreto pudesse ser aprovado, o bispo pudesse fazer a criação formal do santuário. Isso foi providenciado, e aí o santuário foi criado. Essa data a gente comemora sempre, mas é um marco formal, mas é um santuário já no coração do povo de muito, muito tempo, porque quem faz o santuário são os devotos, né? Nesses encontros de santuário, o que nos é dito é que o santuário é, sobretudo, criado pelo povo. A igreja depois vem e chancela, né? E, sobretudo, as pessoas que vêm de fora. Tem as pessoas do lugar, mas, sobretudo, as pessoas que vêm de vários lugares celebrar a devoção naquele lugar. E aqui se celebra São José. Esse santuário hoje tem a igreja matriz, o centro pastoral, o salão paroquial, a Casa dos Milagres, a Praça Caminho de São José, que é essa que vocês estão vendo no slide. Ela estava aqui, foi no Natal do ano passado, 2020, a concha acústica e a cripta, que estão para a reforma, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, o Monumento de São José, aquela grande estátua, e o Museu dos Ex-Votos compõem esse complexo do Santuário São José de Ribamar. E convido vocês, né, já foram a irem mais vezes, sobretudo superada a pandemia, para a gente se encontrar lá no santuário, para celebrar, para conviver, tomar um café e passear um pouquinho. Brian, aqui eu finalizo a minha explanação. Tem esse ponto das indulgências, que é um bônus que eu fiz, né, um anexo. Talvez o tempo não permita, mas eu vou disponibilizar esse slide em outra ocasião. Esse ponto aqui das indulgências também, ele está no site do santuário, está no site do Vaticano, mas aqui é porque a gente explicou um pouquinho também, né? No site do santuário, santuarioderiibamar.org, lá na aba Ano de São José, a gente fala um pouquinho da questão das indulgências. Gente,
Obrigado, estou à disposição, Brian e todos. Valeu, Padre Guto. Vamos fazer um canto de São José? Ainda as Fazer a perguntas. oração. Você vai fazer a oração logo? Pode ser, vamos rezar juntos aqui? Vamos. Eu sei que tem a questão do delay, vocês podem fazer com o áudio desligado, aí tentam seguir a minha voz, para não ficar uma voz na frente e outra atrás, né? Importante é a oração, fazendo no coração. Essa é a oração que o Papa entrou no magistério do Papa, porque foi ele que trouxe, né? Ele trouxe para a gente na Patris Corde, que diz assim, a gente reza juntos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. É o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amou. É o carpinteiro, pai adotivo de Jesus o Salvador. O refrão de São José é bem rápido. Então, minha gente, quem quiser, nesse momento, fica aberto para fazer uma intervenção, fazer uma contribuição ou uma pergunta ao Padre Gutenberg. E de já a gente agradece, Padre, a sua disponibilidade, a sua prontidão. Logo quando foi então solicitado, o senhor nos respondeu. Muito obrigado. E algumas pessoas que saíram aqui já agradeceram, né, a excelente palestra. Algumas pessoas não puderam ficar até o final. A irmã Enilda, das Irmãs de Souza, mandou mensagem pedindo desculpa, mas agradecendo. Então, da nossa parte, eu quero agradecer, mas os outros também aqui, né, o irmão Roberto, o Dom Sebastião pode também fazer uma fala, tá bom? Da minha parte, muito obrigado, e fica aos outros, quiserem dar contribuição, fazer perguntas, nesse momento pode ser direto. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde, Dom Sebastião. Estamos ouvindo, sim. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, a palestra do Padre Gutenberg, que foi muito oportuna, nos mostrou tanto essa carta do Papa, mas também nos trouxe as informações preciosas sobre o Santuário de São José de Ribamar. Eu até estava em dúvida se São José de Ribamar já tinha sido declarado padroeiro do Maranhão. Então, eu gostei quando ele trouxe esse aspecto também do nosso estado, que São José é padroeiro do nosso estado. Eu também quero parabenizar aí a comissão da Pastoral Vocacional, que o Brian assumiu essa live, onde várias pessoas a gente está acompanhando, puderam aprofundar e ser estimuladas para conhecer São José melhor, porque para mim São José foi o grande formador de Jesus. Né? Jesus aprendeu muito na escola de São José. No momento, eu estou aqui no Centro Vocacional São Paulo VI, com o diácono Jefferson e 3 vocacionados que estão aqui se preparando para o seminário maior. Eu vi também, fiquei contente de ver vários promotores vocacionais e vários jovens também vocacionados. Eu acredito que essa experiência de hoje, ela foi muito, muito mesmo proveitosa e positiva. Agora, eu queria falar para o Padre Gutenberg, quando ele falava a respeito
que Deus, o Papa falou, que Deus sabe trabalhar nas nossas incompletudes, né, nas nossas limitações. Então, Padre Gutenberg, eu acredito que esse é o grande desafio que a gente tem hoje que trabalhar na pastoral vocacional. Como nós deveríamos ter uma pastoral vocacional hoje com essa situação da pandemia, né? Sabendo essas limitações, hoje o pessoal já está cansando um pouco das aulas online, né? O pessoal já está cansando. E como realmente, se você que está na comunicação, se você tem alguma proposta, se alguma ideia a respeito de como nós poderíamos fazer inovar a pastoral vocacional nesse período da pandemia. Muito obrigado aí pela participação. Parabéns a todos. Obrigado, Dom Sebastião, pela sua fala. Né? Então, vamos lá. Quem ainda vai dar uma palavra? Fique à vontade. Talvez enquanto alguém vai se organizando para participar, caso queira, só para já adiantando aqui a resposta, a partilha com o Dom Sebastião. Obrigado, Dom Sebastião, pela palavra. E a gente fica muito feliz. Nesse ano de São José, a gente tinha planejado fazer muita coisa, né? Mas, infelizmente, a pandemia se estendeu mais do que a gente queria, e a vacinação está lenta, enfim, não vamos entrar em questões políticas aqui, mas a gente tinha feito tínhamos muitas ideias para celebrarmos esse ano de São José no santuário, inclusive tentando fazer algumas conexões com as dioceses, com a nossa própria diocese, com as outras também do regional, mas louvado seja Deus, São José também está nos fortalecendo nessa situação. Quanto à questão da pastoral vocacional e os meios de comunicação, de fato, a gente tem visto muitas lives, cursos, que tem de fato ajudado, e eu acredito que muita gente tem se beneficiado desse sistema. Mas é muito verdade também, é uma preocupação minha, acho que o senhor tem parecida, que o nosso Maranhão é muito carente de internet, de tantas coisas, então essa realidade consegue chegar em algumas partes de nossas dioceses, mas outras pessoas têm dificuldades, às vezes até para as aulas. No IESMA, há algumas dificuldades de alunos na questão de conexão, etc. Então, tem esse problema logístico, esse problema de pobreza mesmo do nosso estado, de qualidade de internet que não é muito boa, não favorece, em muitos lugares, para muitas pessoas. Como ideia mesmo, eu penso que, aqui é uma limitação minha talvez, né? A gente não tem muito o que fazer nesse cenário de pandemia. Eu acho que o que a gente deve fazer mesmo, no ponto de vista da pandemia, é cobrar vacina. Porque só com a vacinação em massa a gente vai poder voltar ao normal, ou, como dizem, o melhor normal possível. Né? É cobrar a vacinação, porque só aí a gente vai poder voltar a algumas práticas que eram boas, nossos encontros, aulas, vivências, etc., sem deixar esse ambiente virtual, que foi um ganho, que deve ser mantido e aperfeiçoado. Mas aí, do ponto de vista mesmo de trabalhar a pastoral vocacional, no sentido de encontro, de partilha, para além das lives, que tem o seu valor, repito, é mesmo a gente cobrar políticas públicas que possam possibilitar ao nosso povo a vacinação. Porque só a vacinação vai nos dar saúde e segurança para a gente voltar a se encontrar, a partilhar a vida, a falar de vocação, de tantas outras coisas que a gente tem. E também não deixar, e aqui um outro conselho paralelo, é não deixar esmorecer. E aí, pelos contatos de telefone, pelas mensagens, pelas estratégias, pelos grupos mais próximos da gente, manter o fervor, manter o ânimo, buscar ler, aprender, fazer a nossa hora criativa, né? O Anselmo Brum fala disso, da hora criativa que a gente aproveita para crescer numa leitura, num vídeo, numa conversa, que nos ajude a manter também o nosso horizonte de
de vocação, de animadores vocacionais, sobretudo aqui essa equipe de tanta gente boa, alguns que eu conheço, outros ainda não tive o prazer de conhecer. Praia. Então, muito boa também a sua colocação, Padre Guto. É fundamental, né, nos posicionarmos a favor da vida e a favor da ciência, nesse momento de tanto obscurantismo, né? Quem sabe seja um sinal, né, de posicionamento a partir das luzes de São José, nesse momento difícil em que atravessamos. Tá bom? Minha gente, então, se alguém ainda quiser falar, fique à vontade, se não, nos faça entender, a gente vai fazer a oração conclusiva, porque a gente pensa que o tempo de 40 minutos dá, mas quando nós nos espantamos, já passam de quase 1h20 minutos que a gente está aqui já conversando, mas que foi muito bom, né? Passou rápido, eu acredito, e mais uma vez a gente manifesta a gratidão a todos vocês que estão conosco, participaram dessa reunião, que estão interessados nesse debate fundamental para a nossa igreja, que é a pastoral vocacional, as EVPs, que inclusive nós discutimos lá naquela reunião com o Sebastião, né, do fortalecimento dessas questões, lá na reunião de, acho que mês retrasado, quando a gente pensou esse encontro, entre outros, né, nós somos sinais vocacionais onde nós estamos. E aproveitar o areópago, né, como diz esse termo que está sendo muito reutilizado, né, o areópago da internet é fundamental para a gente trabalhar as questões vocacionais. Tudo bem? Então vamos rezar a Deus, pedindo que a Virgem Maria, esposa de José, mãe de Jesus, nossa mãe, mãe da igreja, interceda por todos nós, rezando juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José de Ribamar, eu queria pedir